Não era a primeira vez que eu fazia aquele trecho, mas foi a última à noite. O rádio calou no exato momento em que passei a placa enferrujada de próximo posto a 120 quilômetros. Nem chiado, nem voz. Só o barulho do motor e aquele silêncio que parece morder. A gente que vive de estrada aprende a respeitar o silêncio, mas aquele ali era outro tipo. Parecia pesado, denso, como se a noite tivesse engolido o som. E eu, como se eu fosse o próximo. Tava levando cilindros de oxigênio para o hospital regional. Carga viva, como a gente costuma dizer. Um problema no sistema da usina de oxigênio de lá. E mandaram buscar na pressa de madrugada. Me ligaram direto, porque sabiam que eu aceitava qualquer trecho. Aceitava. Já era quase meia-noite quando entrei naquela faixa da BR-364, que parece que nem Deus passa por ela. Trecho de terra seca, mato fechado dos dois lados, acostamento afundado. O tipo de lugar onde, se você parar, pode ficar até amanhecer sem ver um farol vindo. E naquela noite, eu fui vendo que não vinha ninguém mesmo. Comecei a cantarolar para ver se me distraía. Fiz isso por uns 10 minutos, até notar que o som da minha voz também estava estranho. Baixo, abafado, como se o próprio caminhão estivesse absorvendo. Meu nome é Severino, sou caminhoneiro desde os 17. Já vi pista alagada, já dormi embaixo de viaduto, já atolei caminhão em subida de serra. Mas nada me apertou o peito como aquela noite. A uns 70 quilômetros depois do posto, tive a sensação de que o tempo tinha parado. Olhei para o relógio do painel e ele ainda marcava 2h20 da manhã. 15 minutos depois, 2h20 da manhã. Outra vez. Foi aí que comecei a falar alto. Falar com ninguém mesmo. Como se estivesse com algum parceiro ali na boleia. A mente da gente corre solta quando o mundo silencia demais. E foi nesse correr que veio o nome do meu menino, Henrique. O nome dele saiu da minha boca sem que eu percebesse. Só me dei conta quando senti um nó na garganta. E depois, não sei se imaginei, ou se escutei mesmo, uma respiração, fraca, arrastada, do meu lado. Olhei. O banco do passageiro estava vazio, claro. Mas a impressão ficou, e ficou forte, como se tivesse alguém pequeno ali. Como se tivesse um corpo do tamanho de um menino de 8 anos, respirando com dificuldade. Henrique morreu assim, com 8 anos, de asma. Foi numa madrugada também. E eu não estava em casa. Estava na estrada, voltando de Cruzeiro do Sul, depois de entregar um carregamento de peixe congelado. Ele passou mal, minha mulher correu com ele para o posto, mas não deu tempo. Faltou ar, faltou oxigênio, faltou eu. Naquela noite da BR-364, com os cilindros carregados, meu peito começou a doer. De lembrar, de ouvir, de imaginar. Eu sentia o banco do lado mais pesado do que devia. Juro por tudo que é mais sagrado. Não tinha ninguém ali, eu sei. Mas o couro do banco estava mais fundo. Como se alguém tivesse sentado. Como se o caminhão lembrasse do peso do meu filho melhor do que eu. Me deu vontade de parar. De descer, respirar, me benzer, qualquer coisa. Mas era carga de vida, eu dizia para mim mesmo. Não podia parar. E é aí que me aperta a alma até hoje. Porque eu segui dirigindo, igual fiz naquela outra vez. Igualzinho. Só que dessa vez, com oxigênio sobrando. E ainda assim, sentindo que estava perdendo ele de novo. A estrada parecia crescer. Como se o asfalto tivesse esticando. Quanto mais eu acelerava, mais longe parecia ficar o hospital. Olhava no retrovisor e não via nada. Nem carro, nem poste, nem luz. Era como se eu estivesse fora do mundo, dirigindo em um espaço que só existia ali e para mim. Comecei a suar frio. A cabine cheirava forte, quase doce. Lembrei do cheiro dos remédios do Henrique, dos nebulizadores. Da bombinha que ele carregava no bolso da calça. E aí, eu ouvi. Não foi uma palavra. Foi um sussurro. Baixinho. Fraco. Mas vindo de onde não devia. Pai, não para. Na hora meu pé vacilou no acelerador. Aquele sussurro.
Não era lembrança, nem pensamento. Foi som. Saiu de dentro da cabine. Saiu de perto, quase encostado no meu ombro. Pai, não para. Tentei me convencer de que era só minha cabeça, que era saudade, tensão, sono. Mas minha mão tremia. O volante parecia gelado. E o motor, que até ali rugia, entrou num ronco mais baixo, mais arrastado, como se ele também tivesse ficado com medo. Olhei de novo para o banco do passageiro. Estava vazio, mas o cinto estava puxado, meio dobrado para o lado, como se alguém tivesse se ajeitado ali. Não sou o homem de ver coisa, nunca fui. Mas naquela hora, a lembrança do Henrique virou presença. Não era ele mesmo, não, mas era a falta dele. O vazio que ele deixou, tomando forma, aquela carga de oxigênio atrás, parecia zombar de mim. Cheguei a pensar, e se esse ar aqui tivesse chegado 2 anos antes? Segui dirigindo, não tinha o que fazer. A estrada era o único caminho, e parar era o mesmo que desistir. E eu não podia, não de novo. Faltando uns 30 quilômetros para o hospital, avistei uma ambulância vindo no sentido contrário. Era a primeira luz que eu via em mais de hora. Pisquei farol, buzinei. O motorista respondeu com sinal de luz também. Aquilo me fez respirar um pouco mais fundo. Ainda existia mundo, ainda tinha gente, mas assim que a ambulância passou, o rádio fez um estalo seco e voltou. Era uma música brega qualquer, cortada pela interferência. Mas só de ouvir som humano outra vez, quase chorei. A presença daquele som quebrou alguma coisa dentro de mim, como se eu tivesse voltado a existir. Mas o silêncio, aquele silêncio, ele ainda estava ali, dentro da cabeça, no peito, no banco do lado. Faltando 15 quilômetros, comecei a chorar. Baixei o volume do rádio, porque a música já estava me irritando. E chorei mesmo, sem fazer escândalo, só as lágrimas escorrendo e eu engolindo em seco, tentando manter o caminhão na pista. Foi nesse trecho que eu ouvi de novo, mas dessa vez mais fraco. Tá indo certo. Parecia que vinha de dentro do meu peito, não do caminhão. Como se a culpa tivesse ganhado voz. Como se meu menino tivesse me perdoado, ou me lembrado do que eu nunca ia deixar de sentir. Quando cheguei no hospital, a equipe já estava esperando. Descarregaram rápido, direto para a ala de emergência. Me agradeceram. Um deles comentou que a carga tinha salvado 2 crianças naquela mesma madrugada. Eu não disse nada. Voltei para o caminhão, fechei a porta e fiquei ali, com o motor desligado, a testa encostada no volante, as mãos soltas, sem força. Me tremia todo e chorei, como não chorava desde o velório. Não sei quanto tempo fiquei assim. Mas quando levantei a cabeça, o banco do passageiro parecia normal de novo. Cinto no lugar, estofado reto. Só que o cheiro, aquele mesmo cheiro doce da bombinha do Henrique, ainda estava ali. Fraco, mas estava. Liguei o caminhão e fui embora, mas fiz um desvio longo. Peguei a rota por dentro do sul de Rondônia, aumentei em quase 3 horas de viagem. Não quis passar de novo por aquele trecho. Nunca mais quis. Aquela parte da BR-364 ficou para trás. Não por medo do que vi, mas por medo do que senti. Ali, eu fui só um pai dirigindo tarde demais, levando o que o filho não teve tempo de receber. Ali, fui só um homem tentando pagar uma dívida que não se paga com estrada, nem com gasolina, nem com entrega feita. Desde então, já peguei tempestade, já perdi frete, já encarei pane em lugar ermo, mas nunca mais senti aquele tipo de silêncio. Porque aquilo não era ausência de som, era presença de dor, silêncio que falava, silêncio que respirava fraco bem ali no banco do lado. E desde aquela noite, toda vez que passo por um trecho escuro demais, eu abaixo o volume do rádio para ter certeza de que não tem ninguém tentando me chamar do banco do lado.
Aquilo foi mais longo do que qualquer carga que já transportei na vida. E olha que eu já fiz Belém Santos direto, sem escala, com sono rasgando os olhos e a mente viajando sozinha. Mas nada se compara ao que aconteceu naquele retão entre Três Lagoas e Campo Grande, na BR que corta o estado feito um facão. Era começo de noite quando entrei no trecho. O céu estava claro ainda, meio alaranjado, aquele restinho de sol tentando se esconder atrás do cerrado. Eu tinha abastecido num posto lá atrás, pego um café ralo e seguia tranquilo. A ideia era rodar até umas 9 da noite e parar para dormir. Mas a estrada parecia boa, reta, sem curva, sem movimento. E foi aí que me perdi. Não do caminho, de mim. Eu não vi mais placa, não vi cidade, não vi curva, só o mesmo retão, o mesmo asfalto repetido. Por um tempo pensei que eu tivesse só distraído. Caminhoneiro velho sabe que às vezes a mente voa e a gente passa direto. Mas começou a bater uma angústia. Eu olhava no retrovisor, nada. No acostamento, nada. Nem bicho atropelado, nem capim amassado, nem poste, nem entrada de fazenda. Como se o mundo tivesse sumido e sobrado só aquele pedaço de chão. A primeira hora passou. A segunda arrastou mais devagar. O relógio do painel parecia andar certo, mas o céu não escurecia de vez. Ficava naquele tom cinza de fim de tarde, como se estivesse congelado. Um limbo entre o dia e a noite. Foi aí que a coisa começou a apertar por dentro. Minha cabeça, que já não era das mais tranquilas, resolveu falar. E não baixinho. As lembranças começaram a invadir tudo. Coisas que eu não pensava fazia anos. A briga com a Selma no dia que ela me botou para fora de casa. O enterro do meu pai, que eu fui atrasado porque parei para carregar uma carga em Uberaba. A traição que cometi com a irmã da minha mulher, que eu jurei enterrar para sempre. E o pior, o acidente que presenciei em Goiás, com 2 meninos carbonizados dentro do carro e eu sem poder fazer nada. Era como se cada metro da estrada me esfregasse uma memória na cara. Como se alguém tivesse acesso à minha vida e começasse a abrir, uma por uma, as gavetas que eu tinha trancado há décadas. E eu comecei a falar, sozinho, alto. Não era delírio, não. Era como se eu estivesse confessando. Não para Deus, nem para um padre. Sei lá, pro vazio, pro asfalto. Como se ele estivesse ouvindo. Disse tudo. Chorei. Bati no volante. Pedi desculpa pra gente que já morreu. Jurei que não ia esconder mais nada. E a estrada seguia igual. Reta. Sem fim. O ponteiro do combustível descia devagar, mas a quilometragem parecia travada. Cheguei a pensar que tinha dormido de olhos abertos, ou que estava em coma, sonhando. Mas tudo doía. A coluna, a nuca, a alma. Quando o rádio chiou e voltou sozinho, uma música brega começou a tocar. Não tinha sinal ali, mas era a música do dia que a Selma me deixou. A mesma. Eu desliguei na hora. Foi aí que comecei a implorar para aquilo acabar. E de repente, depois de mais de 6 horas rodando naquele nada, surgiu um posto. Pequeno, feio, sem luz. Parei com o freio cantando. Desci zonzo. Fui no frentista e pedi para completar. Ele me olhou estranho. Rodando desde onde, patrão? Desde Três Lagoas, eu disse. Ele piscou, apontou o painel da bomba e disse: isso aí que o senhor rodou foi pouco mais de 50 quilômetros. Eu ri. Riso seco, daqueles que não saem pela boca, só pelo nariz. Peguei o celular para conferir. O GPS tinha travado lá atrás, no último ponto antes do breu. Sem sinal, sem atualização. E a quilometragem do caminhão dizia que eu tinha rodado 57 quilômetros. Não podia ser. Era impossível. Voltei para a cabine, sentei no banco e fiquei olhando para o volante como se ele pudesse me explicar. Fechei os olhos por 1 minuto, revi tudo. A estrada reta, o céu parado, o silêncio de cortar a alma e as lembranças martelando sem parar. Aquilo não era normal, mas também não era fantasma, nem espírito.
nem maldição. O terror daquele trecho era eu mesmo. Tudo que eu fugi por anos veio atrás, grudou no retrovisor e sentou no banco do carona. A estrada não me mostrou o que estava fora, me mostrou o que estava dentro. Cada curva que eu não fiz na vida, cada decisão que eu empurrei para debaixo do tapete, cada pessoa que eu deixei pelo caminho. E quer saber? Quando eu saí dali, naquela noite mesmo, eu não era mais o mesmo. Não porque alguma coisa me possuía, mas porque eu, pela primeira vez em anos, tinha me encarado sem escapatória. Na semana seguinte, procurei meu filho mais velho. Pedi perdão por coisas que ele nem lembrava. Liguei para minha ex-mulher. Ouvi calado o que ela tinha para me dizer. Depois, fui atrás da irmã dela. Não para justificar o que fiz, mas para reconhecer. Fui no túmulo do meu pai, em Uberaba. Levei flores que ele nunca teve. E chorei. Pela primeira vez, chorei com verdade. Não mudou meu passado, não limpou minhas marcas, mas aliviou um pouco o peso que eu carregava. E não estou falando da carga. Já contei essa história algumas vezes, mas muita gente ri. Diz que eu dormi dirigindo, que peguei estrada errada, que a mente da gente inventa coisa quando tá cansado. Talvez seja isso mesmo. Vai ver, eu tava só exausto. Vai ver, eu alucinei. Ou vai ver, tem lugares que sabem da gente, sabem o que a gente tenta esquecer, sabem o que a gente mente até para si. E naquele pedaço da BR, o asfalto escutou. Hoje, toda vez que eu passo por Três Lagoas, eu desvio. Dou a volta por outra rota, mesmo que gaste mais diesel, mesmo que atrase a entrega. Porque eu sei que se eu entrar de novo naquele trecho, ele pode querer saber o que mais eu escondi. E tem coisa que, mesmo depois de confessar, continua latejando. A última vez que parei num bar de beira de estrada e contei isso, um caminhoneiro novo me perguntou se eu achava que a estrada estava amaldiçoada. Eu olhei para ele, respirei fundo e disse: a estrada não é amaldiçoada, ela só não deixa você fingir que esqueceu quem é. Ele não entendeu na hora, mas vai entender. Mais cedo ou mais tarde, todo caminhoneiro encontra o seu trecho que não acaba. E quando encontrar, vai descobrir que o que mais pesa numa viagem nem sempre é a carga. Às vezes, é o que a gente carrega por dentro. A gente sempre teve a mania besta de dar apelido para os outros com base numa coisa só. O Paulo virou cabeça, porque era o tipo de cara que lembrava de tudo. Tudo mesmo. Cada quilômetro da BR, cada buraco mal tapado, cada posto que vendia diesel batizado, cada curva com radar escondido. Ele decorava tudo. E se um de nós esquecia alguma coisa, chamava o Paulo no rádio e ele respondia na hora. Cabeça! Aquele posto depois de Jequié é o que tem banheiro limpo ou o que rouba no cartão. E ele sabia. Só que, naquela viagem, ele estava diferente. A gente se encontrou no posto antes de sair de Feira de Santana. E o Paulo já estava meio murcho, meio calado. Tomamos café na lanchonete velha ali da lateral da BR e foi quando ele falou, com a voz meio engasgada, que tinha perdido a guarda da filha. A menina tinha 6 anos. Se chamava Clara. Ele mostrou uma foto. Estava com ela num parquinho, os dois sorrindo. Mas o sorriso que ele mostrou no celular não estava no rosto dele. Disse que ia rodar à noite para não pensar. Eu entendi. Caminhoneiro também sente, também erra, também tem coisa que não sabe onde guardar. O problema é que o silêncio da estrada guarda tudo de volta. A gente se separou ali. Eu fui pro lado de Vitória da Conquista. Ele seguiu sentido Jequié. Por volta de umas 9 da noite, enquanto eu ainda estava manobrando para sair de uma parada, ouvi no rádio dele: cara, eu tô vendo a estrada sumir. Só isso. Aquela voz que eu conhecia há mais de 10 anos, agora saía diferente. Tinha peso. Não era medo. Era desespero humano, puro, seco. Eu chamei de volta. Perguntei se ele estava bem, se era neblina, se estava cochilando. Nenhuma resposta.
Minutos depois, a mesma frequência pipocou com interferência, aquele barulhinho irritante de rádio tentando achar sinal. Mas não tinha mais voz. Tentei de novo. Cabeça, tá me ouvindo? Paulo, responde. Mais nada. A notícia chegou só no dia seguinte. O caminhão dele foi achado tombado num barranco estreito, num trecho escuro e sem acostamento, a uns 20 quilômetros depois de Jequié. Cabine aberta. Documentos no painel. Lanterna de cabeça caída no assoalho. A carga tinha sido levada, mas sem sinal de arrombamento. Mais estranho, não tinha corpo. Fizeram busca por 2 dias inteiros. Helicóptero, bombeiro, cão farejador, nada, nem rastro, nem roupa, nem sangue, nada. Ficou por isso mesmo. Dizem que ele pode ter saído atordoado, se perdido na mata, morrido picado de cobra ou coisa pior. Mas nunca encontraram. E eu sei que parece maluquice, mas desde então, toda vez que eu passo nesse trecho da BR, alguém chama Cabeça no PX. Às vezes é um novato perguntando por dica de posto. Às vezes é um colega antigo por costume. Mas tem vez que ninguém assume ter chamado. E mesmo assim, o rádio chia e a voz vem. Fraca, longa, como se dissesse de novo: tô vendo a estrada sumir. Eu respondo: toda vez. Porque se fosse eu ali no lugar dele, sozinho naquele asfalto escuro, eu também ia querer que alguém me ouvisse. Depois daquele dia, nunca mais fui o mesmo na estrada. Não é só saudade, não. É a sensação de que faltou alguma coisa. Um pedaço da conversa que não terminou. Um pedaço do amigo que a gente não conseguiu enterrar. Porque quando tem corpo, tem caixão. Quando tem caixão, tem choro. Quando tem choro, tem um ponto final, por mais dolorido que seja. Mas quando não tem nada, a dor vira parágrafo em aberto. O Paulo não era só meu colega, era tipo um espelho. Tudo o que eu podia ter sido se tivesse tomado outros rumos. Também separado, também pai, também perdido em silêncio. Só que ele falava menos do que sentia. E talvez por isso tenha sido engolido pela própria estrada. Meses se passaram. Continuei rodando. Continuava respondendo quando alguém chamava Cabeça no PX. No começo era automático, quase esperança. Depois virou necessidade. Como se ignorar aquela voz fosse deixar ele morrer de vez. Teve uma noite, lá por março, em que parei num posto depois de Jaguaquara. Fui pegar café na Bomboniere e o frentista perguntou se eu era o amigo do Cabeça. Eu estranhei. Ele explicou que volta e meia, caminhoneiro para ali, e diz que ouviu alguém chamar Cabeça no rádio. Sempre naquele trecho, sempre depois da meia-noite, e que o sinal vem forte, mesmo com a frequência fraca, como se fosse um grito com vontade. Não é assombração. Não acredito nessas coisas. O que assombra mesmo é o que fica pendurado por dentro. Dias atrás, fui escalado para fazer exatamente o mesmo trecho que ele fez naquela noite. Feira de Santana até Jequié. Não quis recusar. Era como encarar uma dívida. Saí no fim da tarde, peguei o entardecer bonito na estrada, mas quando caiu a noite, começou a pesar. Eu sabia exatamente o quilômetro. Sabia o ponto da curva onde o caminhão dele saiu. Estacionei devagar no acostamento, desliguei tudo. Fiquei ali escutando o breu. Sem motor, sem rádio ligado, só o zunido do escuro. Então, liguei o PX. A frequência estava limpa, nenhum barulho. Girei o botão devagar, como ele sempre fazia, e falei, baixinho: Cabeça, se tiver aí, responde. Nada. Mais uma vez: Paulo, me ouve? Você não está sozinho, irmão. Silêncio. Um silêncio que não era normal. Era silêncio de gente que quer falar, mas não pode. Que ainda está ali, preso, esperando alguém escutar. Quando voltei para o caminhão e liguei o motor, a luz do painel piscou por um segundo. O rádio chiou sozinho. Um chiado longo, estático, como se alguém apertasse o botão de transmissão e esquecesse de soltar. Fiquei parado, olhando para o nada. O chiado parou, mas não veio voz.
Desde então, toda vez que algum colega chama cabeça no rádio, eu não penso duas vezes. Eu respondo, mesmo que seja só para dizer: segue firme, irmão, tamo junto. E se um dia for eu que sumir nessa estrada, se um dia minha voz for só barulho no PX, espero que alguém faça o mesmo por mim. Porque na estrada, a pior coisa que existe não é o acidente, não é o buraco, nem o sono. É rodar por aí com a sensação de que ninguém está escutando quando você chama. E às vezes tudo o que a gente precisa é que alguém do outro lado da frequência diga: tô aqui, cabeça, tô ouvindo. Aquela madrugada na BR-116 me marcou de um jeito que nem eu entendo direito até hoje. Não teve grito, não teve vulto, não teve nada disso que o pessoal conta. Mas teve um silêncio, um tipo de silêncio que parece que te come por dentro. E teve um cachorro também, um filhote, ou sei lá o que foi aquilo. Eu já vinha dirigindo fazia horas, não me lembro exatamente quantas, talvez mais de 10. A cabeça vai ficando mole, sabe? A estrada já não muda, só repete. Os postes, os matos, os buracos. Eu ia levando uma carga leve para o interior do Rio Grande do Sul e estava tentando chegar num posto que eu conhecia para dormir um pouco, mas o sono estava me pegando de um jeito perigoso. Tinha deixado o rádio ligado só para ouvir alguma coisa, mas nem estava prestando mais atenção. Quando a gente começa a bocejar demais, a testa queima e a vista embaraça. Já é sinal de que o corpo está no limite. Só que parar no meio da estrada de madrugada também não é solução. Quem roda à noite sabe. Tem lugar que a gente simplesmente sente que não deve parar. Foi quando eu vi um negocinho branco parado no acostamento. Achei que fosse plástico. Depois pensei que fosse um saco. Mas aí mexeu. Mexeu de leve, como se estivesse respirando. Eu encostei o caminhão, joguei o pisca-alerta e desci com a lanterna. Era um filhote, pequeno, branquinho, meio sujo de terra, mas vivo. Estava encolhido no chão, tremendo. Quando me aproximei, ele ergueu os olhos. Não latiu, não fugiu, não mordeu. Só me olhou. Ali eu esqueci o cansaço. Peguei ele no colo. Era leve, quente. Cheirava cachorro mesmo, meio mato, meio leite azedo. Enfiei dentro da cabine comigo. Coloquei uma toalha velha que eu usava de travesseiro no banco e botei ele ali. Ele se aninhou. Não fez escândalo, não pulou, só ficou. Continuei a viagem com ele do lado. E foi a coisa mais estranha. Era como se ele soubesse que eu precisava dele ali, porque eu parei de bocejar. O coração desacelerou. A cabeça clareou. Eu olhava para o lado e ele estava quietinho, me encarando às vezes, outras dormindo. Cheguei a rir. Eu ali, homem feito, velho de estrada, falando com um cachorro. Tu salvou minha vida hoje, sabia? Eu disse. Ele abanou o rabo. E era um abanar lento, sem pressa. De quem entende? A estrada foi ficando mais tranquila. Nem vi o tempo passar. O sono sumiu. Era como se eu estivesse acompanhado de verdade, como se não fosse só o cachorro ali. Era mais. A gente tem vergonha de admitir, mas a solidão pega. Pega mesmo. Tem madrugada que parece que a gente não vai conseguir sair inteiro. E eu estava nesse ponto. Mas com aquele bicho ali, foi diferente. Uma ou duas vezes, cheguei a parar no acostamento para conferir se ele estava bem. Uma delas, lembro que ele estava com o focinho no meu ombro, dormindo. De um jeito tão tranquilo que me deu vontade de chorar. E eu nem sou disso. Quase 4 da manhã, vi a placa do posto se aproximando. Era um lugar conhecido que eu sempre parava. Luz acesa, banheiro limpo, segurança. Suspirei aliviado. Diminui a marcha, manobrei devagar, fui para o cantinho de costume. Estacionei, olhei para o banco. Ele ainda estava lá, encolhido. Dormindo, parecia. Mas quando eu abri a porta da cabine com cuidado, sabe? Para não assustar o bicho. A ideia era pegar ele no colo e ver se tinha comida no posto, alguma coisa que eu pudesse dar. Já estava até pensando se dava para ficar com ele.
Talvez levasse comigo, talvez deixasse num lugar seguro, não sei, mas eu queria fazer algo por ele. Só que ele não estava mais lá. O banco estava vazio. A toalha ainda ali, mas meio amarrotada, fria. Não tinha cheiro de cachorro, não tinha pelo, não tinha nada. Desci rápido, olhei embaixo do caminhão, dei volta, procurei perto da roda, nos cantos. Chamei baixinho, depois mais alto. Ajoelhei perto do banco do carona. Nada. Nenhum latido, nenhum barulho de patinha, nenhum sinal. Voltei para a cabine, sentei no banco do motorista e fiquei parado. O rádio ainda estava ligado, tocando alguma música qualquer, mas parecia que vinha de longe. Fiquei tentando lembrar. Será que eu tinha dormido? Será que parei em algum lugar antes e ele saiu? Mas não. Eu não tinha parado. Eu lembrava da estrada toda, do jeito que ele encostou a cabeça no meu ombro, do calor dele, do jeito que ele abanou o rabo quando falei com ele. Eu lembrava. Muito bem. E, ao mesmo tempo, comecei a duvidar. O cansaço é traiçoeiro. Ele engana, distorce, cria coisas. Já vi colega jurar que viu mulher chorando no meio da pista. Já ouvi história de gente que freou para não atropelar um animal que não existia. A cabeça da gente prega peça. Talvez tenha sido isso. Talvez eu tenha dormido com um caminhão em movimento ou sonhado acordado. Talvez o cachorro nunca tenha existido. Só que, se foi só um sonho, por que ficou tão real? Porque eu ainda sinto o calor dele, o peso leve no meu braço, a sensação de não estar sozinho e o pior, porque eu senti falta. Eu voltei para a estrada no dia seguinte. Dormi umas horas ali no posto, acordei cedo, segui viagem, mas algo ficou, um espaço, um tipo de silêncio diferente daquele da ida, um vazio que não é de barulho, é de presença, da ausência de algo que, mesmo que tenha sido só por algumas horas, me fez sentir humano de novo. Porque naquela noite, naquela cabine apertada, com aquele filhote deitado do meu lado, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu não me senti sozinho. Pela primeira vez em muito tempo. E às vezes eu acho que a mente cria essas coisas para nos proteger. Outras vezes, eu fico pensando se foi só isso mesmo, mas o que importa é que funcionou. Aquela madrugada podia ter acabado diferente. Eu podia ter dormido no volante. Podia não estar aqui contando isso. Podia ter sido só mais uma estatística esquecida na beira da estrada. Mas não foi. E é por isso que eu conto. Não para assustar ninguém. Nem para dizer que vi coisa que ninguém mais viu. Mas para registrar que, naquela noite, alguém ou alguma coisa cuidou de mim e nunca mais apareceu. Nunca mais vi bicho nenhum na estrada. Mas naquela madrugada, eu tive certeza. Alguém ali dentro sabia que eu não aguentava mais estar sozinho. Sabe aquele tipo de coisa que você vive, mas não consegue explicar nem para você mesmo? Pois é, faz uns 7 anos que isso aconteceu, e até hoje, toda vez que passo pela Ponte Velha, minha mão sua no volante. Não sei se foi coisa da minha cabeça, se eu estava cansado demais, ou se realmente aconteceu do jeito que lembro. Mas eu lembro, com todos os detalhes. Naquele dia, eu estava descendo com uma carga de madeira do interior do Paraná, sentido Guarapuava. Era fim de tarde, sol já se escondendo atrás dos pinheiros e o rádio chiando só ruído, como sempre quando entro naquela área. O trecho era conhecido entre os motoristas por ser perigoso à noite, não por assalto nem nada assim, mas por ser deserto demais. Quase não passava carro ali depois das 6. Na entrada de uma estrada de terra, vi um rapaz de boné, mochila nas costas, com o braço esticado pedindo carona. Parei por reflexo. Caminhoneiro tem disso. A gente se ajuda na estrada, mesmo quando nem sabe quem está do outro lado. O menino devia ter uns 20 e poucos anos, camisa xadrez clara, rosto limpo, jeito calmo. Ele subiu, me cumprimentou com um boa noite meio tímido,
Ajeitou a mochila no colo e disse que ia até uma entrada de sítio, uns 40 quilômetros depois. Ia visitar a família, segundo ele. A voz era baixa, educada. Não puxava conversa, mas também não era arredio. Durante o trajeto, fomos trocando umas palavras. Ele perguntou meu nome. Falei que era Ricardo. Disse que se chamava Gabriel. O sotaque era o mesmo da região. Comentou que o pai tinha sido caminhoneiro também, que conhecia um pouco dessa vida de estrada. Teve uma hora que ele apontou para fora e falou: "Ali embaixo tem um rio. Meu pai dizia que quando a neblina subia dele, a estrada sumia." Achei bonita a frase, dessas que a gente escuta e guarda sem perceber. Ele falou sorrindo, olhando pela janela como se lembrasse de algo bom. Era um guri tranquilo, sereno, mas com um olhar meio distante, sabe? Como se tivesse com saudade de alguma coisa que ainda não viveu. Já era noite fechada quando ele pediu para descer. Eu estranhei, porque a estrada vicinal onde ele indicou não tinha nem placa, nem luz. Só um portal velho de madeira e mato dos dois lados. Falei para ele que não parecia ter casa ali perto, mas ele garantiu que conhecia o caminho. "É ali mesmo, já tô perto de casa." Encostei o caminhão. Ele agradeceu, desceu e antes de fechar a porta olhou para mim e disse: "Foi bom conversar com o senhor, seu Ricardo. O senhor tem um jeito calmo, parece com meu pai." Na hora senti um arrepio, mas sorri de volta e desejei boa sorte. Ele virou de costas, entrou pelo meio da escuridão e sumiu rápido, como se conhecesse cada passo daquele mato. Fiquei ali parado por uns segundos, olhando os faróis iluminarem a poeira no ar. A única coisa que dava para ouvir era o barulho dos grilos e do motor em marcha lenta. Segui viagem, mas fiquei com aquilo na cabeça, a fala dele, o jeito calmo demais, a falta de qualquer luz ou casa por perto. Era como se ele não estivesse indo para um lugar, e sim voltando de algum tempo. Uns 4 dias depois, encostei num posto em Ponta Grossa para tomar um café. Tinha uns colegas ali, trocando ideia, e entre uma conversa e outra, um deles comentou sobre um senhor que vivia numa chácara naquela região, perto da Ponte Velha. Um caminhoneiro antigo, viúvo, que parou de rodar depois que o filho único dele morreu num acidente. Faz anos. Dizem que o menino tinha saído escondido de casa para visitar o pai numa viagem, mas caiu de uma ponte de madeira numa travessia à noite, justamente naquela estrada vicinal. O corpo só foi achado depois de 3 dias. Fiquei gelado. Perguntei mais, tentando não mostrar meu nervosismo, e um dos caminhoneiros descreveu o menino. Camisa clara, boné desbotado, jeito educado, magro, rosto limpo. Tudo igual ao rapaz que entrou na minha boleia. Tentei me convencer de que era só coincidência. Mas quando ouvi que o nome do menino era Gabriel, minha mão tremeu. Larguei o copo de café na mesa e precisei sair para tomar ar. Desde aquele dia, nunca mais parei naquela entrada. Nunca mais dei carona também. Mas o pior é o peso que ficou. Porque mesmo sabendo que não fiz nada de errado, eu sinto como se tivesse deixado alguém para trás. Alguém que talvez estivesse procurando uma última chance de ser levado para casa. 2 semanas depois daquele café no posto, eu ainda estava com aquilo remoendo na cabeça. O nome, a estrada, o jeito do menino, tudo. Não é o tipo de coisa que você esquece. E quanto mais eu pensava, mais a culpa crescia. Porque, e se era verdade? E se aquele rapaz estava mesmo tentando encontrar o pai dele e eu deixei ele no lugar errado ou tarde demais? E se ele não era espírito nem nada, só um menino vivo, precisando de ajuda, e eu deixei ele sumir na escuridão? Foi nessa angústia que resolvi voltar naquela região, mas sem dizer nada para ninguém. Peguei um frete qualquer que me botasse perto dali, só para ter a desculpa. No fundo, eu só queria passar pela estrada de novo, olhar com outros olhos, procurar alguma coisa, ou talvez ser procurado. Cheguei perto da Ponte Velha no fim da tarde, igual da outra vez. O céu estava carregado, como se fosse chover, e o silêncio parecia maior do que o normal. Desliguei o rádio.
Fiquei só com o som do motor e da minha respiração. Quando cheguei na entrada da estrada vicinal, onde o menino tinha descido, estacionei o caminhão no acostamento e fiquei ali parado. Não desci, só olhei. O mato parecia mais alto, o portal de madeira mais torto. E mesmo assim, parecia que alguém podia sair de lá a qualquer momento com a mochila no colo e o boné na cabeça. Foi aí que um carro velho encostou atrás do meu caminhão. Achei estranho, porque ali nunca passa ninguém. Mas o motorista saiu, com passo lento. Era um senhor de boné, camisa xadrez escura e um andar meio arrastado, como quem carrega o peso dos anos nas costas. Ele veio andando até mim, olhou meu rosto e perguntou: "O senhor é caminhoneiro?" Respondi que sim, e ele assentiu devagar, como se já soubesse. Então falou: "O senhor viu alguém aqui dias atrás?" Minha garganta travou. Eu hesitei, mas acabei dizendo que sim, que tinha dado carona para um rapaz ali perto e que ele desceu exatamente nesse ponto. Contei a aparência, o jeito, o nome. O velho fechou os olhos, respirou fundo. Depois apontou com o queixo para a estrada de terra. Ali foi onde meu filho caiu da ponte. Era noite também. Ele queria me encontrar na estrada, mas o GPS dele errou o caminho e ele entrou por essa vicinal. A ponte de madeira cedeu. Foi faz quase 10 anos. Ficamos os dois em silêncio. Nenhum dos dois queria dizer em voz alta o que a gente estava pensando. Ele olhou para o mato, depois para mim, e falou algo que até hoje ecoa na minha cabeça. O senhor não foi o primeiro a dizer que viu ele. Outros já pararam aqui com histórias parecidas. Sempre de noite, sempre sozinho, sempre indo visitar a família. Meu corpo inteiro arrepiou, mas eu não respondi nada. Só olhei de novo para o escuro da estrada. O velho colocou a mão no meu ombro, como quem agradece, mas também como quem despede. Se foi ele, obrigado por levar meu menino até aqui, mesmo que por um instante. Voltou para o carro, deu partida e foi embora devagar, como se não tivesse pressa para sair dali. Eu fiquei mais um tempo parado. Tentei racionalizar, dar explicação lógica, mas no fundo eu sabia que não ia encontrar resposta. Desde então, nunca mais parei naquela estrada, mas também nunca mais vi um caroneiro com os mesmos olhos. Porque agora, toda vez que alguém me pede carona na beira da pista, eu olho 2 vezes. Presto atenção no nome, no jeito de falar, no modo como olha pela janela, porque a gente nunca sabe, nunca mesmo. E às vezes, o que parece só uma coincidência é só o jeito do mundo de repetir as histórias que a gente ainda não entendeu direito. E tem coisa que não é para entender, é só para sentir, carregar e contar adiante, como eu estou fazendo aqui. Se foi coincidência, não sei. Só sei que, desde aquela noite, carona nenhuma é só carona, e estrada nenhuma é só estrada. E se você tivesse sido a última pessoa a ver alguém que já tinha morrido, você deixaria passar como coincidência ou voltaria lá, como ele fez? Se essa história mexeu com você, deixe um like para apoiar nosso canal. Isso ajuda muito. E comenta aqui embaixo, você acha que o Gabriel era real? Ou era algo que a estrada quis devolver por um instante?